Então, nessa atividade, tivemos que elaborar um programa em C para simular uma calculadora com as 4 operações: soma, subtração, divisão e multiplicação, utilizando a estrutura switch. E depois, fizemos com que a calculadora ficasse dentro de uma estrutura do while e que ela seja repetida infinitamente até que o usuário aperte a tecla S. Aí, depois implementamos mais 12 operações quaisquer e mais 2 operações quaisquer que eram derivadas de programas anteriores. E por último, desenvolvemos uma memória na calculadora, ou seja, cada operação realizada é armazenada em um ou mais vetores e são armazenadas apenas as 10 últimas operações. Acrescentamos uma funcionalidade para que seja possível visualizar as operações realizadas anteriormente e acrescentamos operações de vetores que podem ser feitas com valores digitados, como média e maior valor. Então, eu comecei a calculadora incluindo as bibliotecas, o include stdio.h, stdlib.h e math, que é para operações matemáticas. Intimei, aí eu criei 2 variáveis do tipo double, n1 e n2, 2 variáveis do tipo char, operação e resultado, que é um vetor com 10 espaços na memória, o int, i igual a 0 e cont igual a 0, e float, soma igual a 0 e média a cum. Esse igual a 0 quer dizer que o meu resultado, o i e o cont e a soma, vão começar com valor 0. Aí dentro do while, ele vai exibir calculadora, as operações disponíveis são, aí ele exibe as operações, aí ele pergunta qual a operação desejada, eu vou digitar a operação e ele vai armazenar na variável operação. Aí eu fiz um if, que é se a operação for igual a S, ele vai parar, que é meu critério de parada. E fiz um switch, que é para evitar que eu faça vários ifs. Em vez disso, dentro do switch eu faço vários casos. Aí, casos para as operações possíveis que eu vou digitar. Aí, se eu digitar a operação mais, ele realiza o caso mais, que é soma. Se eu digito menos, ele realiza o caso subtração e assim por diante. Então, eu tenho o caso soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, que no deve ser vai ser pol, entre parênteses N1 e N2, que vai ser a base e o expoente. E esse N1 e N2 são os valores que eu defini lá em cima como double. Eles vão ser usados em todos os meus casos, vai ser o N1 e o N2. Aí eu tenho raiz quadrada, que é SQRT N1. Aí aqui nesse caso, eu tenho que a raiz quadrada ela só pode ser realizada com números positivos. Se for um número negativo, ele não tem um resultado real. Então, eu coloquei um if dentro do caso, que vai ser se N1 for maior ou igual a 0, ou seja, positivo, ele realiza a operação da raiz quadrada e exibe o resultado. Else, que é se não, ele vai dar um printf mete erro. No caso, não é possível executar essa operação. A raiz cúbica, que é CBRT-N1, o exponencial, que é ESP-N1, LN, que é log de N1, log, que é log 10N1. Nesses dois casos aqui do log e do LN, também é o mesmo caso da raiz quadrada. Se o número for 0 ou menor que 0, ele não executa a operação. Seno, que vai ser o seno de N1. Aí aqui eu só converti de radianos para graus, multiplicando por π e dividindo por 180. O cosseno, que é COS de N1. A tangente, que é tan N1. O arcosseno, que é assim N1. E nesse caso, eu multipliquei fora também para converter também de radianos para graus. Nesse caso, eu multipliquei por 180 e dividi pelo π, que foi o inverso. O arcocosseno, que é A cos N1, e o arcotangente, que é A tan N1.
E nesse caso também tem restrições. Daí eu fiz um if para todos os 3 casos, arco seno, arco cosseno e arco tangente, que se o N1 for menor ou igual a menos 1 e o NN for, o N1 for maior ou igual a 1, ele realiza, senão ele dá um match erro, porque o meu círculo trigonométrico ele vai de menos 1 até 1. Aí, a hipotenusa. Então, essas operações ali foram as 2 operações solicitadas para adicionar além da simples, que era soma, subtração, divisão e multiplicação. E aqui eu tenho as 2 operações de programas anteriores. Então, eu tenho a hipotenusa de um triângulo, que ele vai calcular através de SQRT, ou N1, N2 mais ou N2, 2, que é, no caso, a raiz quadrada do número 1 elevado ao quadrado mais o número 2 elevado ao quadrado. Aí a área de uma circunferência, que vai ser π vezes ou N1, 2, que vai ser o π vezes o N1 elevado ao quadrado, que é, no caso, a πr ao quadrado, que é a área de uma circunferência. Nesse caso, o N1 é o raio da circunferência. E daí os casos finais, lá para média, menor valor e maior valor. Então, tem um caso médio, que ele vai ler vários números e vai calcular a média entre eles. O caso menor valor, que ele também vai ler vários números e vai mostrar o menor valor, e o maior valor, que ele vai ler vários números também e mostrar o maior valor. E para esses 3 casos, como eu vou estar digitando vários valores, o meu critério de parada, para eu parar de digitar e ele fazer a conta, vai ser o menos 1. Ou seja, se eu digito menos 1, ele para a sequência e calcula. Aí, eu terminei aqui o comando switch, que é os casos. Fechei. Aí eu fiz um resultado, que era uma variável que eu criei lá em cima, que era um vetor. Resultado i. O meu i começava com 0, então vai ficar resultado 0, vai receber a operação. No caso, a operação que eu digitei ali em cima. Então, o primeiro espaço da minha matriz 10, que é o espaço 0, vai receber a primeira operação que eu digitei. Aí o meu i, que começava com 0, vai receber i++, então ele vai virar i1. Aí eu vou digitar a próxima operação e ele vai armazenar no i1, a próxima no i2 e assim por diante até o meu i9, que vai fechar de 0 a 9 e 10. Aí eu fiz um if, que é se o meu i for igual a 10, quando ele acrescentando i++, quando ele chegar no i igual a 10, ele volta para o i igual a 0, porque o meu vetor só vai até de 0 a 9. Aí ele vai substituir aquela operação que já tinha armazenado por outra. Aí eu fiz um printf para exibir as últimas operações que foram realizadas. Então eu vou dar um F9 para compilar. E vou testar agora o meu programa. Então ele aparece... Calculadora, as operações disponíveis são... Aí ele me dá a operação e qual é o comando que eu tenho que digitar para executar. Então eu vou executar aqui, por exemplo, uma soma. Eu vou digitar mais. Ele fala, digite o primeiro número, o segundo número, aí ele realiza a operação. Aí ele volta para aquela tabela para escolher a próxima operação. Então, vou escolher um cosseno. Vou digitar um número e ele me dá o cosseno. Agora eu vou escolher uma que tem restrições, como o arco seno, por exemplo, que é o x.
Aí, se eu digito um número que não está no intervalo de -1 até 1, ele vai dar um match erro. E se eu digito, vou pegar a mesma operação, um valor que está entre -1 e 1, menos 0,5, ele vai calcular o arco-seno. E a operação, o critério de parada, né, era o S, então eu vou digitar o S. Aí ele para e aparece quais foram as últimas operações realizadas.